Amém? Que você possa dedicar esse momento, esse tempo que vai ser curto, que eu vou compartilhar com vocês, mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo que vai transformar a sua vida. Amém? Amém. Nós estamos chegando próximo à Páscoa, uma festividade muito gostosa, muito deliciosa, por sinal, né? E eu quero compartilhar uma passagem, uma história que narra um acontecimento durante uma festividade de Páscoa. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Lucas 2:41. Lucas 2:41. Lucas 2:41, a gente vai até o 52 ali, 52, isso. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra de Deus em Lucas 2:41 ao 52 diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse, isso é coisa de mãe, toda mãe ia dizer mais ou menos uma frase parecida com essa: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa noite, pela oportunidade e o privilégio de podermos estar na sua casa, pela oportunidade e o privilégio de poder compartilhar a sua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar mesmo aos nossos corações essa noite. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos adorar e exaltar o nome mais doce, o nome mais poderoso, que é o seu nome. Que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer ministrar a cada coração aqui, e que o Senhor conduza cada palavra, tudo aquilo que o Senhor direcionar através da tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Essa é uma passagem conhecida até por muitos, mas eu acredito que é uma das únicas palavras que apresenta um pequeno descuido, um pequeno deslize desses pais, José e Maria. Dificilmente você vai ver na Bíblia uma passagem falando sobre algo que José ou Maria fez, que foi contra aquilo que Deus esperava em relação à criação de Jesus. E eu, como pai,
É impossível não me colocar nessa história e não sentir um pouco da aflição e a ansiedade que esses pais passaram em não ver o seu filho, ou de perceber que o seu filho, um adolescente, um menino Jesus, que não era só um menino, né? José e Maria, além de já terem passado por toda a dificuldade e toda a situação que foi colocada a eles para gerar o Messias, o Salvador, né? José e Maria não eram casados, e de repente um anjo vai até Maria e diz que ela vai gerar do ventre dela aquele que todos esperavam, o Salvador, o Messias. E a situação já era complicada, eles já carregavam toda a dificuldade perante a sociedade, de conduzir uma gestação que era conforme a época, a sociedade colocava, que era de ter um filho durante o casamento, dentro de um casamento, né? E ninguém entendeu, enfim, eles já carregavam um pouco essas cicatrizes aí que eles ouviram já durante o tempo da gestação do menino Jesus. E eu quero saber quem é pai ou mãe aqui. Temos pais e mães, pode erguer só aí. Eu não sei como é que você ficaria ao ver que seu filho não estava ali no meio de uma multidão. Só de pensar já dá um desespero, né? E a festividade que eles estavam, a Páscoa, eles celebravam a passagem, a libertação do povo do Egito. Era como se fosse uma festa de Ano Novo, e no meio daquela muvuca toda, daquela caravana toda, você vê que o seu filho não estava ali. Não dá um desespero? Alguém já passou por uma situação assim de perder o filho por algum tempo ou algumas horas? Alguém já passou por isso? Dá um desespero, não dá? Às vezes você está na praia no fim do ano, você vê uma galera que começa a bater palma, né? Porque alguma criança se perdeu dos pais. Então já dá uma situação, um desespero, e hoje como pai eu sei um pouquinho o que é isso. Então, agora como eu perguntei para os pais, agora eu quero perguntar para todo mundo, todos vocês, até aqueles que não são pais. Você já pensou perder Jesus ou não ter Jesus na sua vida por 3 dias? Você pai, você mãe, já pensou em perder o seu filho por 3 dias, ficar sem o seu filho desaparecido por 3 dias? Agora, você já pensou ficar sem Jesus por 3 dias? Como é que seria isso? Talvez para muitos aqui não ia fazer muita diferença, infelizmente, mas deveria. Assim como a dor de um pai, que o desespero, a ansiedade de ficar sem o filho por 15 minutos, ou perdeu, cadê o Chiquinho, meu Deus do céu, está ali, que alívio. Será que a gente tem esse mesmo sentimento quando a gente se afasta, ou se distancia, ou tira os nossos olhos daquele que é mais importante para a nossa vida? Eu quero refletir com você nessa passagem, a não deixar ou não perder de vista Jesus, a não perder de vista aquilo que é mais importante para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que em meio a toda aquela festividade, José e Maria, num único momento de euforia, de estar vendo os parentes, os amigos, de estar encontrando pessoas de longe, de outras cidades, estados, enfim, eles tiveram esse pequeno descuido durante toda aquela jornada
de educação, de segurança que eles passavam ao criar, ao educar Jesus, mas num único momento em que eles tiraram os olhos do seu filho, tiraram os olhos de Jesus, daquilo que era importante para eles, aconteceu toda essa história aqui. E eu quero compartilhar com você o porquê nós perdemos Jesus de vista. A primeira situação é porque nós passamos à sua frente. O versículo 43, se você puder acompanhar aí, diz assim, ó: terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Então os pais de Jesus foram caminhando, achando que Jesus estava junto ali, e passaram à sua frente, e foram seguindo toda aquela multidão, mas Jesus não estava ali. Eles foram sem aquilo que era mais importante para ele. Quantas vezes eu e você, nós fazemos isso durante a nossa caminhada? Nós tomamos as nossas decisões, nós vamos caminhando, achando que Jesus vai atrás, ou achando que Jesus está comigo, e a gente vai tomando as nossas decisões, ou até mesmo a gente acaba se sentindo tão confiante, e achando que Jesus está ali, mas Jesus ficou lá atrás. Você tomou um sentido, um caminho, e não colocou a pessoa mais importante na sua vida para estar à frente de você. E quando a gente não coloca Jesus à nossa frente, a gente acaba seguindo a multidão, a gente acaba indo por onde todo mundo está indo, né? E isso, o fato de José e Maria não ter colocado Jesus ao seu campo de visão, ou ali à frente deles, fez com que eles se distraíssem. Quantas vezes e quantas pessoas se distraem ao longo do caminho, e muitas vezes, um caminho de festividade, onde todos estavam celebrando algo que o próprio Deus realizou, a libertação do povo do Egito. E quando eu vejo essa palavra, não tem como não lembrar de várias pessoas que já caminharam comigo. Talvez você também esteja se lembrando de várias pessoas que já tiveram ao seu lado e estiveram caminhando ou estiveram sentados aqui nessa igreja, mas por não ter colocado Jesus à sua frente, elas ficaram no meio do caminho, elas perderam Jesus de vista, e hoje elas se encontram perdidas. Essa semana eu e a Má, a gente estava conversando sobre algumas pessoas que já passaram pela nossa vida, passaram pelo mesmo ministério que a gente, pela mesma igreja, caminharam e viveram aquilo que a gente está vivendo hoje aqui, esse sentimento gostoso de poder celebrar, agradecer a Deus. Mas muitas pessoas acabaram deixando Jesus de lado, ou acabaram se distraindo, e hoje se encontram completamente afastada da presença de Deus. Está tão longe que mesmo se ele olhar para qualquer lado, ele não vai ver nem perto aquilo que ele já viveu com Deus. Eu tenho amigos que têm mesmo promessas na vida deles sobre coisas grandes mesmo que Deus ia fazer e vai fazer, eu creio ainda, em nome de Jesus. Pessoas que estão tão afastadas, perdidas, até mesmo na sua orientação sexual,
casais, amigos de casal que serviam a Deus, e eles estão com um relacionamento aberto e até mesmo mudaram a sua opção de gênero, de tão perdido que eles ficaram, porque em algum momento eles esqueceram ou deixaram Deus para trás. Às vezes a gente perde Jesus de vista também, porque nós pensamos que Ele está onde não está. No verso 44 diz assim, pensando que Ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. José e Maria pensaram que Jesus estava no meio de todos aqueles amigos, parentes, mas Jesus não estava ali. Várias vezes eu e você, nós ficamos no meio de turmas ou relacionamentos, pessoas, grupos de amizade, pensando que a gente vai estar servindo ou sendo o canal de Deus ali, até mesmo com pessoas da igreja, cristãos, nominais, até mesmo em ajuntamentos de cristãos. Muitas das vezes Jesus não está ali, e às vezes a gente acha que Ele está, mas Ele não está. Eu me lembro de uns amigos, eu era muito novo, uns amigos da minha igreja, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Haroldo, tem uns conterrâneos aí, amém, outro aqui, rapaz, e os amigos da igreja que eu frequentava, eles tinham voltado de um acampamento, 2 semanas depois eles foram fazer uma reunião, e eles estavam numa rodinha assim, louvando, agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, e naquele momento uma pessoa, uma daquelas pessoas se manifestou, o inimigo tomou posse daquela vida e manifestou sobre aquele rapaz, e esses meus amigos que estavam ali, eles foram lá orar, estender a mão, e o inimigo começou a acusar um por um. Quem você pensa que é? Você quer expulsar esse demônio? Mas se a sua vida não acredita você a não expulsar nem a formiga da sua frente, os seus pecados são esse, e daí o outro foi lá e o inimigo começou a acusar. A gente sabe, o inimigo é astuto, ele é mentiroso, mas aquelas pessoas realmente estavam numa condição em que eles não conseguiam expulsar nada, e aquilo ali, meu amigo contando, ele falou, cara, foi sendo tão constrangedor, e a gente começou a ficar assim, encolhido, sem saber o que fazer, e ele falou, cara, a gente precisa mesmo ter uma vida reta perante a Deus, a gente precisa mesmo organizar a nossa casa, a nossa vida, para aí sim poder orar, se colocar em favor de outras pessoas. Às vezes, nesse grupo mesmo de cristãos, onde todos achavam que Jesus estava ali na vida e habitando sobre cada um, mas Jesus não estava realmente. Então, muito cuidado, igreja, muito cuidado, se você está vivendo algo que não agrada a Deus, ou que
que não está de acordo com aquilo que Deus quer na sua vida, hoje, essa noite, esse momento é o tempo da gente se reconciliar com Ele em nome de Jesus. Essa é a oportunidade que Deus nos dá para a gente se redimir e começar a procurar e buscar, reencontrar aquele que em algum momento ficou para trás no nosso caminho. E o engraçado é que não é Jesus que foi se afastando de você ou de mim, é a gente que vai se afastando deles. E quando Maria e José, eles deram conta de que Jesus não estava ali, já se passou um dia, cara, são 24 horas sem dar falta de Jesus. Talvez muitas pessoas passam mais do que um dia sem perceber a ausência de Jesus na sua vida, e isso é triste. E quando eu lembro dessas pessoas, sabe, eu até me emociono. Tem uma pessoa que é muito especial para mim, e está aqui essa noite, caminhou com a gente, caminhou no ministério até de adolescentes. Eu e minha esposa, nós servimos o ministério de adolescentes, lideramos o ministério de adolescentes aqui da nossa igreja. E uma vez eu encontrei essa pessoa numa condição terrível, e eu olhei aquilo, eu estava na estrada, eu vi essa pessoa na beira da estrada, jogada às traças, e eu estava com outras pessoas, eu não conseguia parar ali aquele momento. E Deus é tão maravilhoso, que essa pessoa, ela está aqui hoje, está servindo a Deus, louvando a Deus com a sua família. Isso é lindo, cara. Que a gente possa todos os dias poder buscar e encontrar aquilo que se perdeu em algum momento da nossa vida, aquilo que é tão importante para mim e para você. Eu até me perdi, eu fico tão emocionado, mas isso é uma verdade. E eu creio que nessa noite Deus vai fazer muitas pessoas aqui se reencontrar ou se reconciliar com Ele nessa noite. Amém? Então, às vezes nós pensamos que Deus está em lugares que Ele não está, então muito cuidado no grupo de pessoas que você frequenta, até mesmo a palavra de Deus, aquilo que você fala, às vezes até de bom coração, né? Mas a própria palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes a gente é cristão, mas a gente gosta de falar mal de alguém, a gente gosta de criticar uma coisa ou outra. Cuidado, irmão, quando a gente faz isso, a gente está dando um passo grande, cada vez mais, para longe da presença de Deus. Amém? E o resultado disso tudo, do fato deles terem passado à frente de Jesus, de terem achado que Jesus estava naquele lugar onde não estava, resultou numa falta de comunhão, numa falta de relacionamento. Eu gosto do Salmo 121 que diz que Deus, Ele não passa um segundo sequer sem nos proteger, sem cuidar de nós. Então o problema está na gente, é a gente que se afasta dele. A falta de comunhão é resultado de uma falta de relacionamento que eu tenho perante ao meu Deus, perante ao Deus que eu sirvo, ou perante aquilo que eu considero ser importante para a minha vida. Se eu considero o meu casamento algo importante para mim, eu preciso ter comunhão com a minha esposa, eu preciso alimentar essa comunhão, esse relacionamento, certo? É assim com Deus. Se você quer ter comunhão com Ele, quer viver algo maravilhoso com Ele, você precisa alimentar esse relacionamento.
A gente viu aqui que a falta de relacionamento fez 2 pais perderem de vista o seu filho. E eles não só perderam a comunhão com Jesus, mas eles não perceberam que eles perderam a comunhão com Jesus. Eu acho isso o mais grave de tudo. Você perder a comunhão com Jesus, você ainda se liga, você fala assim, não está legal isso aqui, eu sei que lá no fundinho, é assim ou não? Eu estou fazendo algo errado, eu me afastei de Jesus, mas tem uma coisinha que fala lá no nosso íntimo, talvez seja o Espírito Santo, né? Incomodando e falando assim, cara, não está certo. O duro é quando a gente perde a comunhão e a gente não percebe que a gente perdeu a comunhão com Ele. Aí a gente já andou bastante. Aqui se passaram 24 horas, um dia inteiro, sem perceber que Jesus não estava ali. É muito tempo. Eu não sei se essa galera comia igual a gente come, dá um desespero de a cada meia hora você comer alguma coisa, né? E quando você quer comer, você fala, Chiquinho, vem comer, né? A hora de comer, não sei se esse povo parava no posto, quando para no posto as crianças pedem tudo, não é? Não sei se tinha uns postos para eles abastecer as canelas ali, se tinha gasolina, não sei como é que era, que hoje tem que passar longe do posto, né? E orar ainda, Senhor, abençoa em nome de Jesus, que abaixe esses preços. Mas é muito tempo, cara, é muito tempo sem questionar e falar assim, Maria ou José, cadê o guri? Onde está o guri? Ele comeu? Tomou um remédio? É hora do remédio de Jesus. É muito tempo. E muitos desses meus amigos que eu compartilhei com vocês aqui, eles continuam ainda sem perceber que eles se afastaram de Deus. Saiba de uma coisa, o inimigo ele não quer te tirar da igreja. Coloca isso no seu coração, o inimigo ele não quer te tirar da igreja. Ele quer que você permaneça na igreja, mas que não tenha um relacionamento com Ele. Ou que você acredite que você está servindo a Ele, sentado aí onde você está. Isso é o pior. Ocupa, é grande, a igreja está cheia. Mas quem realmente aqui está sendo igreja? Quem realmente aqui está servindo, ou está com o coração disposto, disponível para buscar algo essa noite? Quando Deus, eu tenho muito receio eu sou uma pessoa eu não gosto, eu vi até a foto ali, fizeram uma foto legal, eu não sou essa pessoa que gosta de foto, eu não sou a pessoa que gosta de pegar o celular, gente, estou aqui, hoje eu vou pregar, eu tenho até um receio disso, de muita gente, de achar dessa coisa de querer ser visto, eu não gosto de expor muito minha vida em rede social, é algo meu, mas eu não gosto muito não. Se quiser pode colocar só o nome, não precisa usar a foto, não, enfim. Mas Deus ministrou e colocou uma pessoa para revelar algo que realmente eu precisava ouvir num momento da minha vida. Deus já diversas vezes confirmou aquilo que Ele tem para mim e para minha esposa, que é de estar à frente de jovens e adolescentes. E às vezes a gente quer fugir um pouquinho, né, da responsabilidade. E eu lembro que
Deus usou uma pessoa para revelar algo que estava acontecendo no nosso ministério, naquele momento, há uns 3 anos atrás. Eu mesmo não sendo essa pessoa que gosta de montar muita gente e tal, mas é ruim para um líder você ter uma reunião de adolescente em que vem uma pessoa. E talvez a pessoa que vem ainda é aquele que você sabe que não está afim de estar ali. É aquele que o pai está meio que, ele está até assim, já tipo olhando no relógio o tempo inteiro, ele fica assim, ó. E a gente estava passando por essa fase no nosso ministério, a gente, Deus abençoa, Deus toca o coração dessa galera, a gente falava para os pais, incentivem seus filhos, o quanto é importante vocês pagarem o preço para o seu filho estar aqui recebendo da palavra de Deus, uma linguagem mesmo mais acessível para eles. Eu falava isso porque minha mãe pagou o preço por mim e pelas minhas irmãs. Se eu estou aqui hoje, podendo compartilhar aquilo que Deus ministrou no meu coração e compartilhar com a igreja a palavra dele, é porque minha mãe pagou o preço por nós. Minha mãe orava, minha mãe ia em culto de jovens, que ela aumentava a faixa etária do grupo ali, porque ela era mais tiazona no meio de todo mundo, mas ela ia porque ela sabia que era importante que eu e minhas irmãs estivessem ali. E minha mãe não só fazia isso, como ela cobrava da gente. O que você perguntou? O que você entendeu hoje da palavra? E toda vez, todo domingo, a gente saía da igreja e passava num drive-thru do Mac para pegar um lanche. Se você não pegasse um trechinho da palavra, você não comia o lanche do Mac. Então você tinha que pelo menos pegar uma palavra da mensagem, anotar para falar, mãe, então ele falou, lembra o pastor, mãe, que falou que bênção aquela hora que ele falou que isso. Ela, prestou atenção, né? E a gente comia o lanche do Mac. Até que minha mãe fez isso por anos e anos, e num domingo qualquer, eu nem estava muito atento ao que estava sendo ministrado naquela palavra, naquela mensagem. Deus toca a minha vida, Deus toca meu coração, e de repente eu falo, cara, aquilo começou a fazer sentido para mim, e quando eu vi, eu estou erguendo minha mão, e eu estou na frente, entregando minha vida para Jesus, e isso só foi possível porque essa mulher pagou o preço. Pais, paguem o preço pela vida dos seus filhos, você vai colher isso em nome de Jesus, não percam isso. A falta de comunhão que resultou, fez com que José e Maria também procurassem Jesus no lugar errado. Passaram 24 horas, eles deram falta de Jesus, mas eles encontraram Jesus só 2 dias depois, 48 horas depois que eles conseguiram encontrar Jesus. Se eles andaram, mas Juninho, peraí, se eles andaram 24 horas, um dia de Jerusalém, não era mais 24 horas para voltar e encontrar Jesus? Porque 48, eles estavam sem gás. Vai falar para uma mãe, para um pai que perdeu o filho, se ele não volta correndo, se não faz as 24 horas em 24 minutos e meio. Rapaz, ele cata as mulinhas ali, tira as coisas e levou todo esse tempo, porque José e Maria, eles erraram porque eles procuraram Jesus no lugar errado. O verso 44b diz assim, ó: então passaram a procurá-lo entre parentes e os conhecidos.
além de ter passado na frente de Jesus e pensar que Jesus estaria com aquela multidão, com aquelas pessoas, José e Maria também procuraram Jesus no lugar errado e perderam tempo. A gente é tentado a procurar Jesus no lugar errado. Quando a gente percebe às vezes que a gente se afastou dele, que a coisa não está legal, a gente começa a fazer tudo o que oferecem, não é? Começa a ir tomar chá, faz tudo, não sei o que, vai na benzedeira, vai em qualquer coisa é coisa. Qualquer coisa que coloca na frente, opa, é para procurar Jesus? Não, vamos, qualquer coisa eu estou aceitando. Mas afinal de contas, qual seria o lugar certo para a gente procurar Jesus? E onde eu e você estamos procurando Jesus? O que é mais maravilhoso nessa passagem é que ela nos ensina o segredo disso tudo. A gente poderia vender esses passos de como encontrar Jesus. Perdeu Jesus de vista? Faça isso, isso, isso. 5 passos para encontrar Jesus. Essa palavra ela tem a chave, a resposta mesmo, para que eu e você possamos reencontrar Jesus. Então, se a gente seguir ali no verso 45, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Se você perdeu Jesus de vista, deixa eu dar sequência aqui, não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo, e depois de 3 dias o encontraram, aonde? No templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Você está no lugar certo, para encontrar aquilo que você talvez esteja procurando essa noite. Talvez você esteja procurando uma resposta, talvez você veio aqui procurando um milagre ou procurando um sentido para a sua vida. A primeira coisa que a palavra de Deus nos revela e onde a gente pode encontrar Jesus é na casa dele. Não é nesse templo físico, não é na igreja Sou Vivo. Não. É na casa de Deus, onde pessoas imperfeitas como eu e todos vocês aqui, entendemos a importância de servir a um Deus, de se redimir da nossa vida e da nossa natureza pecaminosa, e de buscar diariamente sentido ou o caminho daquele que entregou a sua vida por mim, por você. A palavra de Deus, ela nos revela que a gente encontra Jesus na casa de Deus. A casa de Deus é o seu quarto, é esse templo. A casa de Deus é o seu secreto, é aquele momento que você tem de oração e de intimidade com Ele, onde Jesus se revela ali também. Ali você pode encontrar o próprio Deus. A casa de Deus também é a palavra dEle, que revela e traz a verdade, que traz a resposta para aquilo que a gente precisa. E o mais importante, e finalizando aqui a nossa mensagem, é que quando os pais ouviram, ficaram perplexos, e sua mãe, síndrome de mãe, disse: filho do céu, por que você fez isso? Eu consigo ver a Má fazendo isso, falando: Joaquim, onde você estava, cara? Meu Deus do céu, eu e seu pai estamos aqui desesperados, 48 horas sem dormir. Tá rolando assim ainda, a gente está na fase do Joca
que a gente dorme mais ou menos, né? As olheiras, 7 meses, ele já está começando a ficar legal, mas foi mais difícil quando você era pequeno, cara. A gente está desesperado. E Jesus pergunta: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai, mas eles não compreenderam aquilo. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Dá para a gente tirar muito ensinamento daqui, mas uma coisa que Jesus estava fazendo quando seus pais o encontraram, que também é uma chave para a gente encontrar Jesus, Jesus estava meditando na palavra de Deus. Essa Bíblia aqui, ou o seu aplicativo, ele tem utilidade, ele precisa ser exercido. Uma vez me perguntaram sobre a importância da Bíblia. Eu sou jovem, eu gosto, eu vou nos cultos, tal, mas eu não consigo ler a Bíblia, não dá, pode ser, rola. Adolescente é assim, ele quer encaixar umas coisas, ele quer dar um jeito e te pergunta para que você valide aquilo. Eu falei: cara, deixa eu só te explicar o que eu penso em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é um livro. Se eu pudesse resumir ela em uma palavra, seria relacionamento. E é isso que vai definir a sua vida com Deus, é relacionamento. Quando você lê esse livro, os seus olhos começam a se relacionar com aquelas palavras, e aquelas palavras começam a fazer sentido para a sua vida, e é estabelecido ali um relacionamento seu com Deus. Se a gente não tiver uma vida de relacionamento com Deus, a gente vai perder Jesus de vista, ou a gente vai se distrair facilmente. Eu não sei o que faz você se distrair constantemente. Não sei se é a festividade. Tem irmãos que tem uma época do ano que se desvia, depois volta para a igreja, porque é uma festividade importante. Meu abadá já está garantido todo ano, mas depois eu volto. Não sei se são as pessoas que estão à sua volta que às vezes fazem você tirar os olhos daquilo que é mais importante. E eu lembro de uma história na própria Bíblia que Pedro anda sobre as águas, o milagre em que Pedro acaba andando sobre as águas. Todos aqui já devem saber essa história, amém? Só que Pedro, ele só consegue andar sobre as águas, os poucos passos até que ele deu, foram apenas quando ele estava olhando para Jesus. Jesus estava no meio daquela tempestade, eles veem meio que um fantasma, e Jesus fala: ei, sou eu. E os discípulos ficam assim: será que é Jesus? E até Pedro, sempre Pedro, né? Ele fala assim: se é o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. E Jesus fala: vem. E Pedro na hora vai e dá a primeira pisada, ele vê que, opa, tá firme, dá para eu dar o segundo passo. E ele se lança ao encontro de Jesus com os olhos, a palavra de Deus, com os olhos fixos a Ele. O milagre de Jesus só acontece na nossa vida quando os nossos olhos estão firmados naquele único capaz de realizar o milagre, o sobrenatural. Amém?
Pedro só consegue andar sobre as águas porque os olhos dele contemplavam o único capaz de proporcionar aquele milagre. E foi tão louco para Pedro que ele começa a ver que ele está andando sobre as águas, e ele tira os olhos de Jesus, ele começa a contemplar aquilo e a adorar aquela manifestação, e daí ele fica muito extasiado, e ele começa a afundar. Ele começa a afundar porque os olhos dele deixou de contemplar ou de se conectar com o único capaz de proporcionar aquele milagre. Quando os nossos olhos não estão firmados em Jesus, a nossa vida afunda. E eu quero finalizar essa mensagem com um resultado, com o que aconteceu aqui no verso 52, com a vida do próprio Jesus, que diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se eu e você quisermos ser alguém como Jesus, a gente precisa crescer nessas 3 áreas: física, estrutural, a gente aguentar mesmo, a gente precisa cuidar do nosso corpo, nós somos templo do Espírito, por sinal. Mental, a gente precisa cuidar da nossa mente, da nossa sabedoria, de buscar entendimento de Deus. E espiritual, que está relacionado à graça de Deus, que está relacionado à nossa vida de relacionamento com Ele. Só assim eu e você, a gente vai conseguir ser feliz por inteiro. E eu quero ler Hebreus 12, do 2 a 3, não precisa abrir aí, é uma palavra que vai encerrar essa mensagem, e que quando eu estiver lendo, seu coração possa estar sensível para receber isso, e começar a trazer à sua memória a vida daquelas pessoas que poderiam estar do seu lado hoje aqui, ou pessoas que poderiam estar recebendo ou reestabelecendo um relacionamento com Ele. Hebreus 12, do 2 a 3 diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele, e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem e não desistam. Amém? Se coloque em pé, eu quero orar com você. Eu quero encorajar você a receber a palavra de Deus na sua vida, a receber essa verdade que foi revelada por Deus, para que você pudesse reestabelecer um relacionamento que por algum momento ou por alguma situação foi quebrado, para você reestabelecer um relacionamento que foi deixado de lado em algum momento. Talvez o que te afasta de Deus ou faz você perder Deus de vista possam ser até as bênçãos que Deus já colocou na sua vida. Eu confesso que a ansiedade e a alegria de poder viver, a paternidade de viver essa oportunidade de ter um filho,
em alguns momentos fizeram eu deixar Deus de lado, fizeram eu contemplar aquele momento, contemplar aquilo que Deus colocou na minha vida e na vida da minha esposa. Às vezes as bênçãos que Deus tem colocado na sua vida, nas suas mãos, podem também fazer você tirar os olhos daquilo que é importante para você permanecer com essa bênção. Eu quero, nesse momento em que a gente vai estar louvando, cantando essa canção, que você possa orar, falar com Deus e trazer à sua lembrança nomes de pessoas que já passaram pela sua vida, ou aquelas pessoas que estão vindo à sua lembrança nesse momento, para que você pague um preço em oração por essas vidas. O pastor Ângelo comentou, toda segunda a gente tem um tempo de oração. Você é o nosso convidado para estar aqui amanhã, e que a gente possa mesmo se rasgar diante de Deus, não só em favor das nossas necessidades, das nossas vontades, mas em favor daqueles que já sentiram ou vivenciaram essa presença, aquilo que a gente vivencia hoje. Então que nesse tempo, que nesse momento, o seu coração possa estar voltado a Ele, e deixa Deus ministrar na sua vida. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, e pedir, Deus, para que o Senhor traga a nossa lembrança nesse momento. Nomes, pessoas que já passaram ou que já estiveram aqui, pessoas mesmo que receberam uma promessa do Senhor, mas por alguma situação se deixaram levar ou se afastaram da sua presença. Deus, em nome de Jesus, eu coloco nesse momento diante do Senhor a vida de todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui, que sentem que estão distantes da Tua presença, e que essa noite, Deus, o Senhor possa restaurar, restabelecer relacionamentos que foram quebrados. Faça a Sua vontade, ó Deus, na nossa vida, o nosso coração. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. É no nome mais doce de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.